Bem-vindos então a mais um conteúdo ao Scout. Na 14ª jornada da Liga Portugal P-Win, o Sport Lisboa Benfica então acabou por vencer o Futebol Clube de Famalicão. As Águias vinham de uma vitória em casa por 2-0, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e procuravam retornar às vitórias no campeonato. Jorge Jesus promoveu as saídas de Gilberto, Pizzi e Aramchuk. Entraram Diogo Gonçalves, Seferovic e Darwin para os seus lugares. Neste momento, o Benfica ocupa a terceira posição com 34 pontos. Está a 4 dos líderes Porto e Sporting. Tem agora 39 golos marcados e 11 golos sofridos. Sejam bem-vindos. O meu nome é André Godinho. E como disse então, trazemos aqui uma reação à vitória do Benfica por 4-1 no estádio municipal 22 de junho, em Famalicão. Para comentar esta jornada, temos então aqui o nosso Vicente Farinha. Olá, boa tarde, Vicente, como é que estás? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que me estão a ouvir. Aqui é então o meu comentário, né, ao Famalicão 1, Benfica 4. Um jogo que vale pelos pontos, não é? E pela goleada, pode-se dizer assim, mas um jogo que andou tremido. O Benfica entrou muito forte, com vontade de aproveitar também aqui o embalo, digamos assim, do apuramento na Champions, não é? Aproveitar aqui esse boost motivacional. Consegue marcar um gol muito cedo, um bom lance do Darwin a conseguir fazer 1-0. Ainda o Famalicão estava a entender como é que poderia defender um Benfica que se apresentou diferente, com Darwin, Seferovic e Rafa, não é? Portanto, voltar aqui Uhum. aos dois avançados, algo que o Benfica já não fazia há algum tempo. Se bem que durante estes primeiros minutos, depois o JJ acaba por corrigir a posição do Darwin e prendê-lo mais numa fase inicial dos lances na ala e depois então aparecendo no centro. Benfica que acaba de fazer o 2-0 e estava tudo bem, né? 15 minutos o Benfica a vencer por 2-0, os adeptos contentes, estava um bom ambiente no estádio, parecia que ia ser uma tarde fácil para o Benfica, mas acabou por adormecer, tirar ali o pé do acelerador e permitiu que o Famalicão crescesse no jogo. O Famalicão chega ao 2-1 num lance em que o Benfica tem a defesa com a linha em 5. O Famalicão ataca com 3 elementos e acaba por fazer um cruzamento onde aparecem dois jogadores completamente sozinhos ao segundo posto, portanto aqui uma falha defensiva muito grave. Não é culpa só de um jogador, como é óbvio, mas a destacar algo que aconteceu durante o tempo em que esteve em jogo. O Diogo Gonçalves acabou por ter um jogo infeliz. Notei-o pouco comprometido com aquilo que era o processo defensivo, principalmente. A nível ofensivo, tentou compensar o que estava a ser um mau desempenho, né? E ele já não jogava há algum tempo. Tentou Uhum. exagerar um bocadinho a nível individual e não conseguiu ter sucesso nas suas ações. E pronto, então o gol acaba por ser aqui uma A- falha Acho defensiva. que, deixa-me só interromper, para além de Diogo Gonçalves, acho que também há ali uma. Acho que também não foi uma exibição particularmente feliz do André Almeida, Sim, sabes? sim, o gol não é Ah, só culpa de um, exatamente. Eu estava a pegar aqui no jogo, porque num modo geral o jogo não foi muito competente da parte dele. O Benfica sofre esse gol, então dois jogadores completamente sozinhos é ridículo, numa defesa com três centrais e uma linha de cinco. Isto para voltarmos a um tema que vai ser sempre recorrente até que mude, não é? Mas o Benfica não aprendeu com os seus erros e continua a ter as mesmas lacunas, principalmente a nível defensivo. O Famalicão que faz então, reduz, não é? Faz o 2-1 no momento, e o Benfica parecia uma equipa de um escalão abaixo do Famalicão porque sofre um golo e está em vantagem, tinha tido um bom arranque e em vez de reagir pressionando logo o adversário, o Benfica passou 10 minutos de sufoco em que o Famalicão acaba por ter outra oportunidade com uma grande defesa do Odisseias, mais uma vez Odisseias uhum. seguro naquilo que pode fazer, não é? Odisseias continua a cumprir com excelência. Portanto, o Famalicão podia ter chegado aqui ao empate, não aconteceu. O Benfica esteve mais de 20 minutos sem conseguir fazer um remate à baliza após ter feito 2-0. Permitiu que o Famalicão acreditasse e chegou ao intervalo numa situação bastante complicada. O jogo estava completamente fora de controle. O Uh, intervalo foi. O intervalo veio mesmo a calhar para o Benfica nesta altura, que eu lembro-me que o Benfica estava a passar muito mal até ao final da primeira parte e parece que o intervalo veio na altura certa, porque se o jogo tivesse ali mais 5 minutos era capaz de haver o 2-2.
Sim, sem dúvida. O intervalo fez muito bem ao Benfica. Como eu referi, não soube reagir ao gol sofrido. Isso é muito grave. Não importa se é fora, se é em casa. O Benfica não pode sofrer um golo. Está em vantagem, mesmo não tivesse em vantagem, né? Acusar a pressão como acusou é inadmissível. Mas sim, ao intervalo, e agora também dar uma palavra ao Jorge Jesus, não é? Se eu critiquei, digamos assim, o que foram as suas escolhas de substituição e o momento em que o fez no jogo anterior, ontem acabou por responder logo àquilo que a equipa precisava, logo no intervalo, e eu acho que é assim que deve acontecer. Um, e fez entrar o Tarabt e o Gilberto, portanto, segurou ali a ala direita do Benfica que estava realmente com dificuldades e fez entrar o Tarabt para o lugar do Seferovic. Dar também uma palavra aqui a Seferovic que regressa de lesão, não é? Está a encontrar novamente a sua forma, não mostrou a disponibilidade que já nos habituou naquilo que é o condicionar e pressionar logo o adversário na primeira fase de construção, portanto teve um bocadinho apagado, mas o Benfica também, lá está, acaba por jogar mais na ala esquerda com a combinação do Rafa e Darwin, daí o Seferovic também não ter tido tanto jogo. Como eu referi, o Benfica faz entrar, ou seja, tira o Seferovic, faz entrar o Tarap, muda o sistema. O Benfica estava a ter muita dificuldade ali no meio campo porque o Famalicão estava a defender num 4-3-3, ou seja, e depois aquilo que é a recuperação de bola, transição rápida, acabava por criar ali uma superioridade contra um meio campo de dois que o Benfica tem, não é? Do Gilberto, desculpem, Uhum. do João Mário e, O João o, Mário. e É. do Weigl, acaba por introduzir ali o Tarapto e isso notou-se logo no primeiro lance. O Benfica acaba por fazer numa boa transição, Tarapto em destaque na condução e depois na definição do passe para um movimento do Rafa, e o Rafa com um bom detalhe também sobre o defesa, finaliza, consegue fazer o 3-1, portanto o Benfica que entrou muito tremido no balneário, saiu de lá com novas instruções, com um novo sistema, a entrada do Tarapto tem logo impacto imediato e o Benfica consegue acalmar, digamos assim, o seu jogo logo no reatar do jogo. Um, Tarapto, que acaba por estar também em destaque novamente naquilo que é o desequilíbrio que depois dá o gol do Darwin. Portanto, o Benfica novamente em 10 minutos a conseguir marcar dois golos. Pronto, isto acaba com qualquer estratégia que tu possas ter para a Sim. tua É. equipa, não é? O O Famalicão. Benfica a sair do intervalo, quando marca os 2 golos, mata o jogo. O Sim, o Famalicão depois 3-1, deixou de acreditar. acho que o 3-1 matou logo o jogo porque o Famalicão não tinha a obrigação, digamos assim, de subir logo muitas linhas com o 2-1. O jogo estava favorável, apesar da desvantagem, né? O momento do jogo era favorável, tinham entrado bem, ou tinham acabado bem a primeira parte. Acaba por sofrer o 3-1 muito rapidamente, logo no primeiro lance, e a partir daqui a estratégia muda. Tens que marcar dois gols, vais ter que subir linhas, e foi o que o Famalicão fez, e foi aí que abriu o espaço para o Tarap depois também conseguir decidir e dar a bola na velocidade para o 4-1. Transições rápidas, Benfica marca três destes golos são conseguidos em transições rápidas, tanto a imagem já de marca que o Benfica tem apresentado. De um modo geral, referir aquilo que eu disse no início, 4-1, mas que continua a deixar-me preocupado, porque o Benfica faz 4 golos, é verdade, mas podia ter sofrido muitos. E quando digo muitos, não é um, podia ter sido pelo menos 3, 4 oportunidades que o Famalicão tem. Se o Famalicão ter feito dois igual, claro que a conversa aí já seria outra, mas Pois. pronto, são os X, não é? E no futebol, um momento de uma grande defesa e um momento de uma boa decisão para o 3-1 é que resolvem os resultados. Mas a nível de continuidade disto para o futuro, um, Uhum. Benfica volta às vitórias no campeonato, mas volta a não dar uma tranquilidade, digamos assim, naquilo que é o seu jogo. Apesar desta grande vitória, não quer ser injusto, não é? 4-1, claro, tem que se ter mérito para conseguires fazer um resultado com uma vantagem de 3 golos, mas são estes momentos do jogo em que o Benfica continua a apresentar lacunas, principalmente a nível defensivo, que te tiram pontos ao longo de um campeonato, não é? E só destacar aqui os valores do Tarapte que nós tiramos aqui do iScout deste último jogo. O Tarapte entrou muito bem, como tu disseste, fez 5 recuperações de bola, fez 2 assistências por 90 minutos, ou seja, tem quase duas. Passes para o terço final por 90 minutos tem 11, que é muito passe, e tem praticamente dois passes-chave nestes minutos que ele teve em campo.
tendo em conta que ele só jogou uma das partes, foi uma grande prestação do Tarap. Sim, lá está, é conseguir utilizar os jogadores no contexto certo, não é? Como eu já referi aqui, se no jogo anterior a entrada dele não era aquilo que o jogo pedia, tanto foi que resultou, Sim. não é? Aqui, novamente, é a minha opinião, a minha leitura do jogo. O JJ claramente está de saber mais do que eu, um bocadinho mais do que eu, se calhar. Mas de facto era preciso colocarmos ali um terceiro elemento para criar um equilíbrio que depois pudesse ser um desequilíbrio a nível individual, né? A questão do Tarapte. Certo, O Benfica estava a passar mal realmente nessa questão de ter um meio campo ou a zona do meio campo estar preenchida por três adversários contra dois jogadores do Benfica apenas. Tarapte, lá está, entrou muito bem, calhou bem. O Tarapte é isto, não é? O Tarapte é mais risco em transição que quando corre bem, que foi o caso, né, que tem dois passos muito bons, ele tem um terceiro que depois o Rafa acaba por não perceber ou seja, o movimento certo a fazer, onde havia o espaço. uhum. Portanto, o Tarap tem quatro lances, cria dois golos. E pronto, um dia que corre bem, é isto que ele tem a acrescentar ao Benfica. Há que Sim, e saber. não foi só com bola como tu falaste, ele entrou muito bem mesmo na ocupação de espaços e na Exatamente, pressão que ele fresco, não fazia é? no meio campo. É Fresco, entrou com diferente. vontade, e ele Não é? às vezes, muitas vezes que nos queixamos do Tarapte, ou vejo muitas vezes os benfiquistas falarem do Tarapte como um jogador que só ataca. Hoje ou ontem não foi o caso. O Tarapte entrou muito bem, entrou muito pressionante, e isso foi muito importante também para a forma como o Benfica depois conseguiu ganhar bolas e conseguiu depois sair em transições. Sim, é completamente diferente tu jogares a titular, não é? E tens que fazer um jogo inteiro ou entrares 45 minutos. Um jogador profissional tem a obrigação de aguentar 45 minutos completamente disponível para o jogo e o Tarapte quis mostrar-se presente também, não é? E responder a essa chamada e muito bem. É um jogador que também tem evoluído nessa parte que tu dizes do que é a entrega, não só o processo ofensivo, mas também, principalmente, quando tendo um meio campo a dois, como o Benfica maioritariamente joga, é importante o jogador ter esse chip, esse mindset de querer também contribuir no processo defensivo. Um, Exatamente. Novamente, a entrada mexeu com o jogo o Tarap, mas o Gilberto também dá uma palavrinha. Mais um jogo em que ele conseguiu fazer a principal função, que é tapar ali a sua ala, não é? Portanto, também Uhum. mais um jogo Sim. competente Seguro. do Gilberto, seguro, exatamente. Um, Outras substituições que ocorreram, a entrada do Pizzi, o Paulo Bernardo, um, acabaram por não ter um grande impacto no jogo, também o resultado já estava feito, não é? Mas Certo. Uhum. uma palavra que eu quero deixar aqui, o Pizzi e depois o JJ acabou por falar disso também. Não referiu nenhum nome em particular, mas disse que quem entrou não entrou com muita vontade. Não é? O resultado estava 4-1 e há lance em que o Pizzi está parado. Portanto, Sim, não mas pode. É o Pizzi, isto é o é, Pizzi, não é? é, Tem é- coisas boas, tem coisas más. E por vezes tem esta lacuna de desligar do jogo, não é? Parece que, principalmente a nível defensivo, não é nada a ver com ele. E para fazer aqui uma comparação, temos um Ronaldo aos 94 minutos a correr numa recuperação para evitar que o outro estádio saia num contra-ataque num jogo que estava 1-0. Pronto, por isso é que um é o Ronaldo, o outro é o Pizzi, não é? Mas é por aqui que passa esta exibição do Benfica, né, com clareza em Famalicão, onde o Sporting empatou, onde o Porto ganhou por 2-1, portanto também acaba por dizer algo, se bem que são momentos diferentes deste Famalicão que atravessa agora uma fase bastante negra, voltou aos golos, não é? Ver as certo. coisas pelo o copo meio cheio, tem que estar pouco cheio aqui para o Famalicão, mas tem um plantel também recheado de jovens talentos que Sim, certamente ainda vão ele conseguir garantir acho que há de ser este o objetivo neste momento, não é? É garantir a manutenção com. o objetivo tem de ser a manutenção, penso eu, para o Famalicão, tendo em conta como a época já está a correr, estamos na Exatamente. jornada 14 e eles têm 10 pontos. O Famalicão está com duas vitórias, 4 empates e 8 derrotas, com 17 golos marcados e 28 sofridos. Ahm, penso que é a pior defesa da liga, juntamente com o Tondela. Com o Tondela, exatamente. Neste momento estão em 14º, o 18º tem 8 pontos, é o Bessade, e está ali uma diferença de 2 pontos ou 3 pontos para o 13º, que é o Passos. Portanto, há ali dentro das equipas que podem descer, pode haver muita mudança ainda. Só reiterar que o Vizela tem menos 2 jogos, e encontra-se em 15º, e o Moreirense e o Belenenses Chade têm aquele jogo por disputar, que foi adiado devido ao Covid, e por isso acho que
no dia de hoje, no dia que gravamos isto, que é o dia 13 de dezembro, há ainda um Aroca Vizela, portanto, é um destes jogos que está em atraso, vai ser disputado. Ok, olha, eu não tenho nada a acrescentar. Fazer aqui o apelo para que nos sigam nas nossas diversas redes, tem um link para esse efeito. Subscrevam o canal, deixem a vossa opinião nos comentários, o que é que acharam deste jogo e do desempenho principalmente do Benfica, não é? Mas também de o que é que esperam ver a resposta do Famalicão. Deixem a vossa opinião por aí nos comentários. É isso, malta. Obrigado por estarem desse lado. Um grande abraço.